contrariedade é um convite para todo líder. Olá, eu sou a Liz. Eu sou um pouco de tudo. Navego entre exatas como engenheira e humanas como mentora de carreira e liderança, creator e palestrante nas horas vagas. E aqui você vai encontrar as minhas confissões, desafios, aprendizados, rebeldias e um papo diferente sobre liderança. Liderar uma equipe é ser convidado a nos aprimorar como seres humanos acima de tudo, pois cada desafio é convite. E além disso, conviver com a nossa equipe mexe com cada questão nossa que precisa ser aprimorada. Nossas dificuldades pessoais são colocadas à prova constantemente. Então, cabe a nós sofrer com isso ou decidir mudar como principal objetivo. Sermos pessoas melhores. Eu sempre digo que se tornar líder obrigatoriamente te coloca numa condição de ter que ser uma pessoa melhor. E eu sempre explico isso para os meus mentorados que estão iniciando na liderança, que é difícil e não tem como o nosso ser, quem somos, nosso caráter, nossa personalidade, ela é incorporada na nossa carreira, na nossa profissão. Logo, quando burilamos o nosso caráter, quem somos e vamos aprimorando, nos tornamos também bons profissionais a partir do nosso desenvolvimento, da nossa evolução como ser humano. E muitas vezes, quando nos tornamos líderes, temos que ter cuidado para não encarar a liderança apenas como ter resultado, atingir as metas, conseguir fazer o melhor processo, ter a melhor reunião, o melhor método, o melhor projeto. Tudo isso só é possível quando pessoas estão aptas e sabem lidar com as suas dificuldades pessoais para conseguir encarar todos esses desafios. Sempre são as pessoas por detrás dos processos. E para conduzir pessoas, é importante que o líder já tenha repertório e uma experiência de desenvolvimento de si mesmo, para que esse repertório sirva de exemplo e também de contexto para conseguir conduzir uma equipe. Por exemplo, se nós queremos desenvolver mais coragem na equipe, o líder precisa aprender também a ter mais coragem, né? Então, assim, o quanto que soma para a nossa vida como um todo quando decidimos nos desenvolver, acima de tudo, como pessoas. Falando hoje sobre contrariedades. Quando alguém nos contraria, obviamente, nós temos reações diversas. Eu acredito que é possível aprender valiosas lições ao ser contrariado. Para a maioria de nós, é extremamente difícil essa experiência de ser contrariado, principalmente quando exercemos um cargo de grande responsabilidade ou de status. Eu ouço muitas reclamações de profissionais a respeito de que seus chefes não gostam de ser contrariados, principalmente lá no TikTok, que o pessoal fala muito, né? Que o meu chefe não gosta de ser contrariado, como agir com um chefe que não gosta de ser contrariado. Então, isso é uma reclamação recorrente. Mas fato é que nem nós gostamos disso. E sejamos sinceros, praticamente ninguém gosta de ser contrariado, porque mexe com todas as nossas dificuldades pessoais, sejam elas da natureza que for. Estamos todos no mesmo barco. Nós temos que ter essa consciência. Muitas vezes nós julgamos o nosso chefe sem pensar que nós também podemos ter essa mesma dificuldade e não temos empatia com essa situação. Já me peguei diversas vezes, Liz, irritada com o fato de alguém não aceitar as minhas ideias, achando até que é um problema pessoal, né? E já me peguei sentindo chateada, triste, por alguém me contrariar o que eu tava falando, todas as minhas questões de insegurança e autoestima sendo engatilhadas ali, sabe? E isso porque eu tava com esse mesmo sentimento, né, de desconforto diante dessa contrariedade. Então, entendendo que todos nós temos essa dificuldade de ser contrariado e trazendo esse assunto específico para a liderança, a contrariedade pode também ter o seu lado positivo e a contrariedade, ela pode ser pedagógica. Então isso torna mais fácil quando chega alguém que nos contraria ou diverge ou às vezes até desqualifica ou a gente sente que desqualificou, né? Porque às vezes a pessoa nem tá desqualificando, a gente sente que desqualificou. Então ela pode ser um grande aprendizado
falando e ensinando que nós não somos soberanos e que nem todo mundo tem que se dobrar diante da nossa magnífica vontade. Então, encarando contrariedade como um convite, quando nós somos contrariados, nós somos convidados a descobrir verdades e crescer, acima de tudo, emocionalmente. Muitas vezes falamos de inteligência emocional, entendendo que existem exercícios, métodos e tudo mais. Isso também parte de nos conhecermos profundamente para entender o que nos causa mal-estar. Sabe, quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu pensei realmente, muitas vezes, algumas coisas, como por exemplo, contrariedade, vai lá, bagunça as minhas emoções e eu não sei nem fazer a gestão porque eu não entendo o que bagunçou as minhas emoções. Porque para mim foi algo tão automático que eu não relacionei que foi a contrariedade que bagunçou as minhas emoções. E não tá claro para mim que é a contrariedade que me incomoda e o porquê que a contrariedade me incomoda. Isso é desenvolvimento da inteligência emocional, onde aprendemos a fazer a gestão das emoções através da clareza que o autoconhecimento nos proporciona, da autoanálise, de momentos de reflexão. Então, o quanto que é importante sempre estarmos atentos às nossas reações diante de circunstâncias no trabalho, na vida como um todo. Quando somos contrariados, confrontados, a ofensa é opcional. Como líderes, temos aquela crença de que nossas ideias precisam ser assertivas. Levanta a mão quem nunca se sentiu assim, pressionado para ser assertivo e perfeito nas colocações. De forma precisa, sempre melhores que a nossa equipe. Eu não sei tu, mas durante muito tempo eu tinha essa crença de que como eu era líder, referência, logo, todas as minhas considerações deveriam ser melhor que cada um da equipe. Caso contrário, eu me sentiria menos líder, porque a equipe tinha colocações melhores, e isso não faz sentido nenhum. Só que a gente é líder, certo? E eu ouvi de muitos mentorados isso, que confessam também. Olha, Liz, às vezes eu tive até medo de alguns da minha equipe que sabiam tanto que eu pensei, meu Deus, eles sabem muito mais do que eu, eles deveriam estar no meu lugar. Isso porque tem toda aquela crença, né, de que para ser líder tu tem que saber tudo, ser o melhor especialista, porque ainda temos dificuldade de ter a clareza dos papéis. Do que é um papel de um líder? E o papel de um gestor? E o papel de um especialista? É o como que a gente confunde essas coisas. Entendendo que se tu tá no cargo de liderança, não é por um mero acaso. Alguma coisa aconteceu. Então, com aquela cobrança de sempre ter que dar a melhor direção e dar as respostas. Mas aí eu te pergunto, quem disse que construímos essas ideias e essa direção sozinhos? É aí que mora o problema. Por termos essa falsa crença de que devemos ser sábios, ao ouvir uma contrariedade, nos fechamos a partir de um sentimento de inferioridade e até nos ofendemos de forma até inconsciente. É então que a contrariedade nos convida a desenvolver humildade intelectual, que está relacionado ao fato de saber ouvir um não, saber ouvir uma contrariedade. E nesse momento que um líder pode cair no bote do puxa-saco. Por isso que eu digo, os puxa-sacos, eles não brotam de árvores. Os puxa-sacos, eles vão surgindo a partir de inseguranças pessoais também do líder. Agora não dá pra gente dizer assim, viu, tem puxa-saco porque o líder é assim, assim, assado. Não dá pra gente também ter esse pensamento. Tudo existe um porquê que precisa ser avaliado de forma crítica, refletido de forma aprofundada. E esses puxa-sacos, eles são observadores e eles vão servir esse líder inseguro, que precisa sempre de afirmação e confirmação, com uma colher vazia através de concordâncias motivadas simplesmente pelo interesse de agradar. E também adquirir vantagens com isso. Ficar de boa com o chefe, se sentir estável e seguro porque tem um bom relacionamento com o chefe, porque na cabeça desses profissionais isso é o que mais importa. Então, cuidado
com quem concorda com tudo que você diz, sem questionar ou acrescentar alguma coisa na sua opinião. É muito perigoso e eu vivi isso na prática. Eu já tive liderado que concordava tudo comigo e eu virava as costas e ele fazia completamente diferente. Já tive liderado que me questiona, tenho ainda liderado que me questiona até hoje, mas que é a pessoa mais leal e que ele não me questiona e não me contraria porque ele quer o meu mal ou porque ele quer me desafiar, mas porque ele sabe que eu quero sempre fazer o melhor. Então ele tá ali do meu lado, me ajudando a abrir os meus olhos. E eu tenho a mesma liberdade para fazer isso com ele também. Isso é uma relação saudável, quando existe espaço para diálogo. E muitas pessoas, durante muito tempo, se calaram diante desse liderado que concordava e nas minhas costas era até outra pessoa, se comportava até diferente. Com o tempo ele acabou saindo da empresa e o pessoal falava, olha, fulano dizia uma coisa na tua frente e fazia outra nas tuas costas. Cara, isso vai acontecer na nossa liderança. E teve algumas pessoas que falaram, como assim, tu que entende tanto de liderança, é uma líder tão referência, como assim que tu conseguiu cair nessa cilada? Nós vamos cair, gente. Vamos cair em ciladas. A gente tem que pensar assim, ó, eu entendo de liderança, talvez eu seja muito boa na liderança, é uma habilidade, é um talento, mas as outras pessoas vai ter o comportamento delas, o caráter delas, a intenção delas, e eu não tenho como mudar isso. E a liderança de todo mundo não tem essa abrangência de proporcionar uma mudança do outro ou com que o outro vá aderir o comportamento 100%. Então a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Quando aprendemos a ouvir um não e ouvir ideias contrárias, opiniões diferentes à nossa, nós abrimos espaço para diálogos e opiniões sinceras, gerando luz aos nossos pensamentos. Pois qual é o nosso primeiro sentimento diante de um não ou de uma contrariedade? Sombra da rejeição, a sombra da crítica. Então, é realmente uma questão de amadurecer. Agora, invertendo os lados. E quando o líder sente medo de contrariar sua equipe por medo de conflito, e ele acaba, inclusive, fugindo de conversas difíceis com medo de frustrar a equipe. Liderado que não sabe ser contrariado, não sabe se frustrar. Aí que moram as barreiras nos momentos de feedback, na hora de estabelecer limites e fazer acordos de comportamentos aceitáveis e não permitidos. Alguns adultos reagem feito crianças mimadas diante de uma contrariedade. O adulto é uma criança que cresceu, mas em alguns, a criança ainda habita. Como eu falei lá no dos primeiros episódios, né? Sempre a nossa criança vai estar nos visitando na nossa vida adulta. E aparece em algumas reações espontâneas. Esse sentimento se deve a um excesso de preocupação, muitas vezes, dos pais, e impedir que essa criança passasse por frustrações durante a infância. E aí, trazendo isso para a equipe, para o nosso ambiente de trabalho, será que você, líder, às vezes não tem a mesma atitude com integrantes da tua equipe? Será que tu não tem o mesmo comportamento daquele pai que não quer frustrar, que não quer dizer não, que quer ser amigo do filho, sabe? O medo de desagradar, de ser visto como vilão ou como megera, será que não faz com que tu super proteja a tua equipe? O feedback difícil que tu evita dar, o não que tu tem dificuldade de dizer, os limites que tu não estabelece, tudo isso pode ser nocivo a longo prazo. Contrariar os impulsos e imposições de uma equipe vai ajudar a prepará-la para o futuro, por mais que seja desconfortável, auxiliando-a a definir prioridades, criar novas fórmulas de alcançar objetivos, sem aprender a se frustrar. A equipe acaba se tornando com o tempo totalmente inflexível, intolerante com as dificuldades, para pensar de forma criativa na solução de problemas. Os problemas ocultos acabam tomando mais corpo, e daí os problemas vão se repetindo e ninguém sabe a origem deles, pois não há espaço para diálogo e ideias divergentes, não tem espaço para aprendizado a partir do que é diferente, do que é subversivo, porque tá todo mundo ali naquela zona de conforto, da concordância, da mesma opinião, todo mundo contaminado por um viés de confirmação que não causa conflito,
só que todo mundo fica estacionado na inércia. É aí que surgem os elefantes brancos na sala. Quando alguém nos contraria, somos convidados a crescer emocionalmente. Isso é amadurecer. E esse processo dói, não podemos romantizar. Na prática, é super desconfortável, vai mexer com muitas coisas dentro de ti, com muitos sentimentos, provocando muitas emoções. Tu vai desejar sair correndo, eu já desejei, então eu acho que isso é muito normal. É um verdadeiro treino para sermos mais abertos e modestos na vida. Sem a infantil pretensão de acreditar que a nossa visão e posição devam ser sempre únicas e absolutas. E se alguém da nossa equipe chegar e dizer, não, eu tenho uma ideia melhor, tu não vai ser menos líder e tu não vai ter menos valor por conta disso. Quando você é muito sensível à contrariedade, é um grande sinal de insegurança. Aí que tu gosta de ouvir algumas frases. O líder que gosta de ouvir essas frases, que é música para os ouvidos, ele precisa estar bem atento quando ele escuta assim da sua equipe. Decida você, chefe. Faça o que você achar melhor, chefe. Ou ainda, como você quiser, chefe. Se isso é música para os teus ouvidos, meu caro, algo está muito errado. Algumas vezes, quando eu fui contrariada, eu me senti humilhada, rejeitada, mas isso porque eu tinha diversas questões que vocês já sabem, já conhecem um pouquinho da minha história. E eu tive que trabalhar muito isso. E quando isso acontecer contigo, para e pensa. Se o estão contrariando, algum motivo existe. Ou você está errado e deve pensar, analisar suas atitudes, ou o outro também pode estar errado. Ou vocês daqui a pouco podem até falar a mesma coisa de formas diferentes. Ou daqui a pouco as duas ideias são interessantes, mas têm abordagens diferentes. Só que a gente não dá espaço para isso porque o sentimento ruim, ele chega antes e bloqueia o nosso raciocínio, porque ele já bagunça as nossas emoções. Por isso que nesses momentos é importante dar uma pausa para digerir tudo isso. Pelo menos no início. Para que a gente tome um cafezinho, dê uma pausa para digerir essa contrariedade e ter tempo de pensar, o que será que pode ser de diferente? Que ideia nova eu posso entender a partir disso? Mas você só saberá isso se você se abrir para escutar com curiosidade. Quando vem esses sentimentos, lembra da curiosidade, lembra do aprendizado, lembra de ideias diferentes. Hoje, cada vez mais, a criatividade tem sido uma competência extremamente valiosa e cara. Só que a criatividade, ela não é só gerada a partir de nós, mas também pelas ideias das outras pessoas, pelas provocações, pelos pensamentos diferentes. Todo líder quer ser criativo, só que não entende muitas vezes que é no momento de contrariedade que ele pode também desenvolver a criatividade, através da escuta, entendendo novas formas de pensar, por mais que seja desconfortável ou pareça às vezes até uma rejeição. Então, refletir de tudo que foi dito, sem se ofender, nem tudo é pessoal. E se a gente for analisar, na maioria das vezes, não é pessoal. É um problema nosso, que nós precisamos aprender a resolver. Líderes que não gostam de ser contrariados geralmente escolhem parceiros limitados, fracos, submissos, até para não terem que bater de frente e, em um dado momento, precisarem ceder. Por vezes, quando o líder se queixa que tem uma equipe morna, sem opinião e atitude, me pergunto se ele não vive impondo suas vontades, centralizando, microgerenciando. E como será que ele se comporta diante de opiniões contrárias? Atitudes diferentes das dele. Acho que vale a reflexão. A contrariedade nos convida a sermos humildes, e a humildade nos promove aprendizado individual, favorecendo também um aprendizado coletivo, pois abre espaço para compartilhar ideias, abre espaço para inovação, para criatividade, para pensar fora da caixa. Falamos tanto, porque a minha equipe precisa pensar fora da caixa. Ok, mas qual é o tamanho do espaço que tu dá para que a tua equipe fale muitas vezes coisas diferentes da tua? Quem não sabe ouvir opiniões perde muitas oportunidades de aprender com os colegas e com a equipe, e também eles com os seus próprios supervisores, porque a partir de uma contrariedade estimula um pensamento teu que pode gerar outros pensamentos e alia um aprendizado para ambas as partes.
Então, o líder, às vezes, por acreditar que suas ideias sempre são as melhores do que das outras pessoas, isso também é uma barreira. E mesmo quando o líder precisa ceder por uma força maior, ou um liderado porque o chefe mandou, e fica revoltado. E meio que aí aparece a criança agindo, meio que torcendo o nariz para aquela ideia que foi aprovada, falando de equipe e também de líder. E é como se ele estivesse ali torcendo para dar tudo errado, só para depois dizer: eu avisei. E já aconteceu muito isso comigo. Eu senti que a equipe depois disse: viu, eu avisei. E eu também, com a equipe, eu disse assim: viu, eu avisei, vocês não me escutam. E, cara, isso é normal. Faz parte do nosso processo de aprender e amadurecer como líder, como profissional. Isso vai acontecer. E eu não tenho vergonha de dizer isso porque tá dentro da minha jornada, tá dentro do meu processo. E que bom que eu aprendi a ter clareza a respeito disso para amadurecer. Então, aprenda. Todos nós, né? Um convite para aprender a ter humildade intelectual. O hábito constante de impor e sobrepor a sua ideia aos outros é considerado repugnante por muitas pessoas e te afasta da equipe. E sabe, por experiência própria, tem colegas, tem líderes, tem equipes com pessoas que sempre estão contrariando e, tipo assim, tu fala alguma coisa, a pessoa rebate, quer sobrepor a opinião e daí tu te incomoda com aquilo, mas não porque tu tá incomodado com a contrariedade, porque a pessoa só faz aquilo, ela só quer impor. E é muito difícil estabelecer um diálogo porque a pessoa se fecha completamente a uma ideia nova. É impossível estabelecer confiança e conexão com uma pessoa assim. Então, o quanto que é importante a gente estar aberto ao novo, qualquer profissional. Então, o engajamento de um líder que está sempre impondo, sobrepondo suas ideias, vai lá embaixo. Fica completamente comprometido. A equipe vai ficando apagada. Ela não vai se sentindo mais empoderada. Toda equipe precisa se sentir confiante para agir, arriscar, fazer coisa diferente. Mas se o líder tá só impondo, ela não vai fazer isso. E o líder vai seguir cobrando. Minha equipe precisa inovar, pensar fora da caixa. Se eu não falo, ninguém faz. Claro, ninguém vai fazer, porque tá todo mundo já com aquele sentimento ruim de que qualquer coisa que fizer diferente do que o líder pensou, vai dar B.O. E às vezes o líder não consegue ver isso. Ou ele finge que ele não tá sabendo disso. O excesso também de confiança turva uma boa leitura de cenário. Por isso que o autoconhecimento, ele é a ferramenta mais importante para quem quer ser um líder bom. Então ele fica fixado nos vieses de confirmação, desorganizando completamente a sua razão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não possui mais espaço nas organizações. O intransigente não desenvolve pessoas, mas sim robôs, que entram quietos, fazem o que lhes foi determinado e depois vão embora. E isso é tão grave que ele passa a dizer que não existem mais bons profissionais no mercado, que ninguém está disposto a trabalhar como antigamente, num looping de colocar a culpa sempre no externo, pois olhar para dentro é difícil, pela grande barreira de um olhar imaturo sobre si mesmo. Se existe desconforto na contrariedade, mais do que necessário ouvir esse sinal. É um convite. Será que é insegurança tua? Medo. Mas medo de quê? Por que eu sinto a necessidade de me autoafirmar? Por que tanta autocrítica? Aprender a ouvir ideias diferentes nos permite soltar um grande peso ou uma obrigação imposta pela posição de líder, de que só pode e deve saber o caminho o líder. Se libertar disso te traz novamente às suas mãos a sua humanidade e aproxima as pessoas de você para que seja possível trabalhar de fato em equipe, desapegando das dores que o ego insere em nosso peito para sustentar a imagem de líder que é super-herói. Eu encerro essa primeira temporada com esse assunto, já dando uma palhinha do que vai ser a segunda temporada. Eu quero trazer questões do dia a dia que chegam até mim através das redes sociais. Quero falar sobre liderança tóxica, quero falar sobre dificuldades de comunicação numa equipe. Quero seguir falando questões que fizeram parte da minha jornada, que eu tive que aprender a desenvolver através da prática. Quero trazer também para vocês a minha jornada de como que eu aprendi a me tornar uma líder melhor. E também quero te ouvir, quero saber o que tu quer que eu fale também na segunda temporada. Vem até mim, conversa comigo pelo direct, eu vou adorar
saber. E se você gostou dessa temporada, desse episódio, e marca nas tuas redes sociais para eu te conhecer. E venha fazer parte do meu clã de líderes, onde trocamos muitas ideias sobre o desafio de liderar de forma prática e simples. E por fim, eu quero agradecer a todos que me marcaram, que vieram até mim e conversaram, se identificaram. Eu recebi muitas mensagens de muito carinho, de pessoas que se identificaram. Esse podcast, ele foi uma autoterapia, porque eu aprendi a expressar a minha jornada de forma que contribuísse para outras pessoas. E eu vi que muitas pessoas passaram pelos mesmos perrengues e isso me deixou muito feliz por saber que houve uma identificação, que eu pude contribuir de alguma forma, quebrando alguns paradigmas, quebrando algumas crenças. Então isso me deixa muito feliz. Então eu te espero na segunda temporada.